Bom dia pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de substâncias, né? Nós estávamos falando sobre substâncias simples, a gente viu lá no vídeo que falava um pouco de mistura também. Eu vou só aprofundar um pouco mais a questão de misturas na aula de hoje, vai ser uma aula bem rápida, ok? Vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem a respeito de misturas principalmente, ok? E vamos lá então. Primeiro, qual é a definição de mistura na química? Mistura é tudo aquilo que tem duas ou mais substâncias. Então, quando você pega, por exemplo, água e óleo, você tem duas substâncias diferentes, tem uma mistura. Quando você pega água e sal, duas substâncias diferentes, outra mistura. Quando você olha, por exemplo, o ar, a composição do ar que tem, nós temos várias substâncias no ar: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, argônio, várias, uma mistura. Então é bem simples a definição de mistura. Agora, a mistura ela podem ter vários tipos de misturas. Mistura homogênea, primeiro tipo, quando tem apenas uma fase. O que é a bendita da fase? É aquilo que você consegue ver, ok? Se você observa uma única coisa, é uma fase só. Exemplo, quando você pega um pouquinho de sal e dissolve ele todo na água. Quando você observa, você não consegue mais ver o sal. Apesar de ser uma mistura, de ter duas substâncias, água e sal, você não vê que tem sal. Então você vê uma única fase, homogênea, ok? Agora, o que é o heterogêneo? É quando você vê mais de uma substância, mais de uma fase. Quando você consegue ver duas ou mais coisas. Por exemplo, a água e o óleo. Você consegue ver a água e você consegue ver o óleo. Você vê os dois. Então você vê duas fases, heterogêneo, ok? O ar, nesse sentido, então, seria homogêneo ou heterogêneo? Pensa aí e responde. Acertou. Se você falou homogêneo, o ar ele tem uma única fase. Nós não conseguimos ver as substâncias que tem no ar. Então ele é homogêneo, ok? E o sangue seria homogêneo ou heterogêneo? Pensa aí. Se você falou que o sangue é uma pegadinha, acertou. Por quê? A olho nu, quando nós olhamos o sangue, ele parece homogêneo. Eu não consigo ver várias fases no sangue. Porém, se eu coloco um aumento, se eu coloco no microscópio alguma coisa, eu consigo ver várias partes, várias coisas diferentes. Então o sangue ele é heterogêneo. Okay? Eu consigo ver as plaquetas, eu consigo ver células, ver outras coisas. O que é homogêneo, ele é sempre homogêneo. Por exemplo, a água e o sal, depois que o sal dissolveu, você pode colocar no microscópio, você não vai ver nada, vai ver somente água, a não ser que tiver sujeira na água, ok? Então, o que é homogêneo a olho nu e também é homogêneo quando você olha bem de pertinho, tá? Então, cuidado com as pegadinhas aí da questão do homogêneo e heterogêneo, ok? Também temos a diferença para o eutético e o azeotrópico, misturas que são eutéticas e misturas azeotrópicas. Bom, toda mistura a gente pode perceber que é uma mistura quando a gente vai fazer o processo de mudança de fase, quando vai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ok? Por quê? Quando é uma substância pura, esse processo de mudar de fase, na hora que está mudando a fase, a temperatura não varia. Por exemplo, se tiver somente água, substância pura, somente água, se eu congelo e aí começo a aquecer, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius. E enquanto não terminar de passar tudo que está no estado sólido para o estado líquido, ela vai manter o 0 graus Celsius. Quando tudo estiver líquido, ela começa a aumentar a temperatura de novo. Quando chegar no estado de passar para o estado gasoso, ela vai manter 100 graus Celsius e não vai variar. Enquanto estiver líquido, ela vai ficar em 100 graus Celsius até que todo líquido vire gás. Quando todo líquido virar vapor, virar gás, ela volta a aumentar a temperatura. Então, uma substância pura, na hora que tem a mudança de fase, a temperatura é fixa, ela não muda, ok? Você vai, no caso da água, no nível do mar. A água no nível do mar vai passar do gelo para líquido, do sólido para o líquido, a temperatura mantém o 0 graus Celsius e ponto. Vai passar do líquido para o gasoso, a
temperatura mantém 100 graus Celsius e não muda. Só muda quando todo o líquido desaparecer ou quando todo o gelo desaparecer. Tá? Aí que começa a ter variação de temperatura. Mas enquanto está transformando de um estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, a temperatura não muda. Isso é característica de substância pura. Agora, uma mistura, ela pode variar esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição. E é aí que está a diferença da mistura eutética para a azeotrópica. A mistura eutética vem do estado sólido. Quando chega na fusão, a temperatura se mantém na fusão, igual na substância pura. Então, sofre o processo de fusão sem variar a temperatura. Aí está todo líquido, começa a aumentar de novo a temperatura. Quando chega na ebulição, aí a temperatura começa a variar. Então, a mistura eutética é aquela que mantém o ponto de fusão num patamar só, porém a ebulição ocorre com variação de temperatura. A ebulição começa numa temperatura e termina em outra temperatura mais elevada. Ok? Isso é mistura eutética. Ponto de fusão ocorre numa mesma temperatura o tempo todo. E a ebulição começa na temperatura e termina em outra mais elevada. Isso é mistura eutética. A mistura azeotrópica é o contrário. O ponto de fusão começa numa temperatura, termina em outra. Então começou numa temperatura mais baixa, terminou em outra mais elevada. Porém, o ponto de ebulição sempre na mesma temperatura, não varia. O ponto de ebulição na mistura azeotrópica é fixo, igual na substância pura. Ok? Por isso, nós não podemos classificar uma substância pura olhando simplesmente um ponto de fusão ou de ebulição. Nós temos que observar tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Só observando os dois que dá para a gente poder perceber se é uma mistura ou se é uma substância pura. Ok? Agora, se eu observar um e já dá variação de temperatura, eu já sei que é mistura. Agora, eu não sei se é eutética ou azeotrópica, depende do tipo de mistura que a gente está tendo. Ok? Então, espero que você tenha entendido essa diferença de mistura. Vai complementar com a aula que a gente teve na semana passada. Né? Espero que tenha tirado algumas dúvidas, se ficou ou não, tá? Sobre substâncias. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês resolverem. Isso não está na apostila, foi um conteúdo que a gente colocou agora para vocês nesse período de quarentena. Então, vão fazendo esses exercícios, mandando as dúvidas para mim lá no clipe. Estamos anotando quem está fazendo os exercícios, quem está observando as videoaulas. E não deixem de fazer, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fui!